Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo veremos os principais conceitos de pipes em Angular, sendo que um pipe, traduzindo do inglês para português, significa tubo. Então, em Angular, um pipe é uma marcação usada no template de um componente para transformar valores a serem apresentados. Então aqui temos um exemplo de um tubo, ou seja, nosso pipe. Então entra um valor, este valor é transformado dentro do tubo, ou seja, no pipe, e então é apresentado ao usuário de forma formatada, ok? E o Angular ele oferece vários pipes pré-implementados e é possível também criar novos pipes, se necessário. Aqui está a sintaxe de uso de um pipe no template. Passa-se um valor, pode ser number, string, um objeto, depende do tipo de pipe. Após esta barra vertical, vem o nome do pipe, por exemplo, date, currency, né? E depois o conjunto de parâmetros. Aqui temos um exemplo de formatação de uma data usando o datePipe, que já é um pipe pré-implementado no Angular. Aqui temos então o atributo birthday, tá? Que contém um valor, uma data, é do tipo date. Foi usado aqui a barra vertical, o nome do pipe date, é referente ao datePipe, essa classe datePipe que define o pipe date, e aqui é passado um parâmetro, tá? Passando um parâmetro medium date, especificando o tipo de formatação da data. Então, como resultado da entrada desse date, é apresentada essa saída. Então, medium date formata dessa forma, mas há outras possibilidades de formatação, como a gente vai ver mais adiante. Então, é muito mais produtivo usar um pipe do que fazer as formatações programaticamente, ok? Então, quais são os pipes disponíveis? Nós temos aqui os principais, por exemplo, o datePipe para formatação de data de acordo com o locale, de acordo com o idioma e país daquela aplicação. Temos o currencyPipe, que transforma o número para um valor monetário, ou seja, para uma moeda, de acordo também com o idioma e país. Temos o uppercasePipe, que é um pipe mais simples, que apenas transforma um texto para letras maiúsculas. E aqui está a lista completa de pipes disponíveis no Angular. Então temos o async pipe, o currency pipe, o date pipe, o decimal pipe, alguns outros aqui de internacionalização, o JSON pipe, percent slice title. Então tem alguns poucos pipes aqui e é possível também gerar novos pipes caso seja necessário. Então voltando para a apresentação, a gente vai ver aqui a questão do locale, que é um assunto bastante importante, que geralmente é usado para formatação de data e também formatação de moeda, uma vez que a apresentação da data tem a ver com o idioma, né? Por exemplo, outubro em inglês é October e em outro idioma terá outra pronúncia. Então é importante configurar o locale para a aplicação que está sendo desenvolvida, que por padrão o Angular oferece apenas o idioma inglês para o país Estados Unidos, tá? Então é preciso configurar a aplicação de forma global para usar um locale específico para algumas formatações ocorrerem como desejado. Então, uma das formas de configurar o locale, mas esta forma já foi depreciada, já não é mais indicada para uso, é fazer a configuração diretamente no módulo root, ou seja, no ng-module, com a declaração do locale ID deste token na propriedade providers. Dessa forma aqui, providers provide locale ID use value ptbr, sendo que o pt tem a ver com o idioma e o br Brasil. Esta é a forma correta de configuração do nosso idioma e do nosso país. E também é preciso registrar globalmente com a chamada do método register locale data e passa ali, nesse caso, ptbr, que foi importado do common locales/pt. Beleza? Mas este método já não é mais indicado para uso e a forma atual de configurar um locale é através do arquivo main.ts. Então lá no Platform Browser Dynamic, no momento em que é informado qual é o módulo root, é passado ali também a propriedade providers com os mesmos valores vistos no slide anterior, ok? Então feito isso no main.ts, o módulo será carregado já com o locale configurado. Ok? Então vamos ver aqui alguns detalhes do datePipe. Tá? Ele é usado para transformação de datas.
aqui está a documentação do DatePipe. Aqui é apresentado apenas alguns tipos de formatação de data, o short, o medium, o long, o full, short date, mas tem muitos outros na documentação. O nome do pipe é date, aqui está a sintaxe completa, onde é passada uma data, um objeto data, é usado o pipe date com alguns parâmetros, é possível passar o tipo de formatação desejada, tal como essas palavras apresentadas ali ao lado, o time zone e também o locale. Caso o locale seja passado, ele subscreve a configuração global. Então, se a configuração global é Brasil e você quer apresentar no formato americano, essa configuração local vai ter maior prioridade do que a global. E aqui temos um exemplo mais real do uso desse pipe com um objeto date qualquer, o pipe date e o tipo de formatação medium, dando este resultado à direita, ok? Temos também o currency pipe para formatar moedas. Aqui está a documentação dele. Usa o pipe currency. Aqui temos a sintaxe que passa um valor, um number. O currency é o nome do pipe. E temos os três parâmetros, o currency code, o display e o locale. O currency code refere-se ao código da moeda de acordo com a ISO 4217. Aqui temos o exemplo do euro, do dólar e dos reais seria BRL, ok? E no display é possível configurar um prefixo ou pós-fixo para a apresentação daquela moeda. E por padrão é apresentado o símbolo da moeda, ou seja, esse aqui é para o dólar, esse aqui é para os reais. Então esse display geralmente não é informado aqui no pipe, porque o default dele já é o símbolo e geralmente o símbolo é usado para a apresentação das moedas. Tá? Então, nesse exemplo aqui do Value Currency BRL, ele vai apresentar com o símbolo DR cifrão como prefixo. E nesse outro caso aqui, foi apresentado o valor em reais, mas com o símbolo de dólar, ok? Então, basicamente, são estas as configurações principais do Currency Pipe. E temos o Async Pipe, esse que é muito interessante, porque ele é usado com Observable. Ele é usado para evitar código repetitivo, ou seja, boilerplates, ao trabalhar com observables ou promises. Tá? Aqui está a documentação do Async Pipe. Então ele recebe o observable ou promise como entrada e se subscreve automaticamente, apresenta o valor e cancela a subscrição quando o componente é destruído. Então, com o simples uso desse pipe no template, ele realiza vários passos que seriam feitos via classe do componente. Então, ele é muito interessante por ser produtivo o seu uso junto com observables. Tá? E temos mais alguns pipes, como esse JSON, que formata um objeto qualquer para JSON. Temos o lowercase, o uppercase, o title case, que formata o texto transformando a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. E temos o %, que formata um número para uma string com um símbolo de porcentagem. E tem outros ainda, como vistos na documentação. E outro fato interessante, é possível aplicar mais de um pipe a um valor. Então aqui temos um exemplo do birthday, que é um date, e foi aplicado o date e também o uppercase, beleza? Então neste caso aqui ele vai apresentar a data com as palavras referente ao dia da semana e mês em letras maiúsculas. E caso aqueles pipes sejam insuficientes para o seu objetivo, é possível você criar o seu próprio pipe, ou seja, um pipe customizado, para encapsular transformações que não são fornecidas por default pelo Angular. Tá? E para isso é preciso definir uma classe, usar o decorator pipe, dar um nome ao pipe e implementar a interface pipe transform. Depois, basta declarar este pipe na propriedade declarations no ngModule para disponibilizá-lo para uso no template. Então aqui temos um exemplo de uma classe de pipe anotada aqui com pipe. Aqui temos o nome do pipe, o nome da classe que vai implementar o pipe transform e basicamente vai implementar o método transform que recebe um valor. Nesse caso aqui o expoente ele tem um valor default. Então esse pipe vai calcular o resultado do exponencial de uma base por um expoente, beleza? Então basicamente é isso. Aqui está sendo usado esse pipe, foi passado o 2 e o exponential strength, que é o nome do pipe, 10. Então ele vai fazer o cálculo de 2 elevado a 10, beleza?
E caso você queira automatizar o processo de criação de um pipe, você pode usar o Angular CLI. E aqui está o comando energia generate pipe exponential strength, que é o nome desta classe. Note que aqui foi usado o hífen, mas isto é por conta do nome do arquivo. Mas o Angular entende essa anotação e define o nome da classe como upper lowercase. E aqui ao lado temos a declaração desse pipe no ngModule, ou seja, no módulo root, no módulo da aplicação. E uma forma melhor de gerar os pipes é incluir os pipes na pasta pipes. Nesse caso de cima, ele vai gerar o pipe na pasta raiz. Nesse caso de baixo, ele vai gerar o pipe na pasta pipes, centralizando todos os pipes numa mesma pasta. E esse skip test evita gerar o arquivo de testes, beleza? Então, energia generate pipe, passa o nome do diretório, o nome do arquivo e skip testes para não gerar o arquivo com a extensão .spec. Mas este caso aqui é um caso simples, mais didático, não é bem um caso de formatação, é um caso de cálculo, mas pode existir casos que você precise apresentar um valor mais complexo e não exista um pipe pré-definido para ele, tal como é o caso do CEP, né? Ou então o CPF. Nesses casos você vai precisar criar uma classe de pipe para formatar estes valores. Aqui temos um exemplo de um pipe customizado para CPF. Então o nome do pipe CPF, tá? CPF pipe é o nome da classe e aqui ele realiza as transformações para resultar num CPF formatado com os pontos e o hífen. Então aqui tem um exemplo de uso do pipe, que é o user.cpf, então vai pegar o CPF do objeto usuário e vai usar então o pipe CPF de forma similar aos pipes pré-definidos, então não muda nada a forma de utilização de um pipe pré-definido para um pipe customizado. Como os pipes são estruturas comuns e são feitas para serem utilizadas e reutilizadas, existem, portanto, algumas bibliotecas de pipes. Aqui eu selecionei algumas delas. Temos as bibliotecas ativas, né, que receberam atualizações mais recentemente, que é o caso do NGX Pipes. E também tem as bibliotecas muito boas, mas inativas, que já não recebem atualizações há um bom tempo. Mas as duas aqui são bem completas e têm o mesmo propósito, ou seja, oferecer pipes comuns. Então, clicando aqui neste link, entramos aqui na documentação do NGX Pipes e ele apresenta vários pipes que para string, para date, para vetores, objetos, math, boolean, tá? Então são pipes mais simples para uso. Já nesse link abaixo do NGX Mask, ele é uma biblioteca própria para máscara, mas também permite gerar pipes customizados usando a sintaxe de máscara. Então é bem interessante. No caso do CPF, tá? No caso de um CEP, de um telefone, é possível usar esta biblioteca para gerar estes pipes de forma dinâmica. Então temos aqui até um exemplo na documentação. E aqui em Other Pipe, aqui temos um exemplo onde é passado um telefone. Ele usa aqui o pipe mask e esse parâmetro aí, né, com todos os zeros e parênteses para formatar um telefone. E este mesmo processo pode ser feito para qualquer outro valor, tá? Então aqui temos um exemplo do NGX Mask para formatação de um CPF. Então foi passado aqui o valor do CPF, o pipe mask e aqui o conjunto de valores zero, sendo que o zero representa um dígito, intercalados por pontos e o hífen para formatar um CPF. E aqui temos o caso do telefone, um telefone celular. Então aqui está o valor e aqui está então o pipe mask formatando o DDD, os 5 dígitos do celular e os 4 dígitos finais. Então basicamente é isso, nós vimos os conceitos de pipes. Pipe é uma estrutura simples para ser utilizada, você pode utilizar os pipes já oferecidos pelo Angular ou então pode criar seus próprios pipes, ok? Então um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.